fresca, eu queria começar falando do jogo, né? Antes daquela call, o jogo ia ficar para Pro Gaming, para vocês? Antes de rolar aquela call do Baron deles, o jogo ficaria para eles? Você responde aí. Pô, acho que estava se encaminhando bem para eles, sim. Até porque a composição deles era de certa forma boa contra a nossa, eles tinham muitas ferramentas para sobreviver ao Karthus e o Jax dava outscale no Renekton na side, e eles tinham a ajuda do Tankente também, muito desengage. Eu acho que foi um draft bem estruturado da parte deles, então eu acho que se a gente ficasse apático, com certeza eles tinham mais chance de ganhar o jogo. Falando do draft em jogo, vocês esperavam esses Ziggs ou foi uma coisa surpreendente para vocês? Eu acho que tirando da parte dos Ziggs, desde o tempo da Superliga, o Garotum vem mostrando esses Ziggs dele. E a gente tinha ciência porque o Jinker já jogou com ele também na OPK e sabe completamente do que o Garotum faz e de como ele joga. Então, foi muito fácil de prever os Ziggs dele, mas não achamos que ia ser um problema aí tanto, né, dentro do jogo. E com certeza a gente sabia assim dos Ziggs. Esse jogo foi com certeza um dos mais longos desse split do CBLOL. Eu queria que vocês falassem sobre por que vocês acham que durou tanto. Foi a Kabum que errou bastante, e aí a Pro Gaming errou bastante também. As duas equipes não sabiam como encerrar o jogo. Por que vocês acham que esse jogo demorou tanto? Acho que com a vantagem que a gente tinha, a gente não precisava necessariamente correr o risco de ir pro Baron e tentar um 50-50, porque pra mim, na minha opinião, era o que eles queriam. E se eles teamfightassem com a gente splitado, eles iam perder o mapa inteiro. A gente tinha 2 ou 3 opções dentro do jogo que eram muito boas e a gente considerou, infelizmente, a pior, de ir pro Baron. A gente podia ser já mid, podia ser já bot e escolher com que o Renekton puxasse, tomasse play e a gente levasse tudo também. Infelizmente, a gente não fez nenhuma das opções que eram melhores. E eu acho que foi isso que dificultou o jogo. E enquanto a Pro Game tava na mão deles, a partir do momento que eles fizeram Baron e o Jax ficou muito mais forte, na minha opinião, eles não abusaram muito do Renekton. O Renekton jogou para sobreviver do gank dele. No início tinha sido muito bom, mas acredito que foi mais erro nosso do que eles ter feito algo. A temporada começou não muito boa para vocês, lá abaixo. Terminamos agora essa primeira metade de temporada, primeira metade do split, com vocês finalmente chegando no bolo, numericamente, podendo disputar de igual para igual com todo mundo. O que vocês acham que falta melhorar ainda? E vocês acham que agora essa próxima pausa vai ser boa para vocês voltarem de vez aí brigando pelo topo da tabela? O que falta pra gente melhorar é a mesma coisa desde o ano passado, na minha opinião, é disciplina. O LoL hoje em dia é bem fácil de ser jogado. Eu acho que se você olhar o minimapa e escutar o que seu time quer fazer, você jogar de acordo, você tem grandes chances de sair na frente se você agir primeiro. E acontece que o nosso time, às vezes, a gente fica um pouco desatento, a gente toma cross-map e a gente não respeita as condições que deveriam ser respeitadas para a gente fazer as jogadas, então isso atrasa bastante a gente. Mas, de resto, acho que a gente está evoluindo bem. Agora que a gente está com uma comissão técnica maior, a gente está trabalhando de forma mais efetiva, a gente está usando o sistema de Positional Coach, né, que eles usam bastante na LCS e na LEC. Então, eu acho que o desenvolvimento individual a gente vai acabar vendo da nossa parte ao longo do campeonato. E essa pausa acho que vai ser boa pra gente, porque nós somos um time que se desgasta um pouco, porque todo mundo no nosso time quer sempre ganhar, quer sempre se destacar, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, quando todo mundo dá o seu 100% por muito tempo, acaba tendo atrito, acaba tendo um pouco de desgaste no grupo. Então, qualquer pausa pra gente é bem-vinda, pra gente voltar com a cabeça fresca. Eu tô perguntando para todos os times sobre isso, porque a gente tá a gente já passou da metade do CBLOL, né? Pela primeira vez no Brasil, a gente está lidando com MD1 e com a questão dos turnos, né? Tem 3 turnos, um campeonato de MD1 está dividido em 3 turnos. Para vocês, existe uma mudança de mentalidade ou de preparação quando esse turno é virado, como está virando agora, com o encerramento dessa rodada? Acho que a melhor de dificultou os times que se diziam mais forte em si, porque são vários fatores que você se prepara apenas para um jogo só e você vai fazer de tudo para ganhar aquele jogo e às vezes tem muito medo de que as coisas deem errado porque é apenas um jogo. Então,
vários times fazem tease, vários times ganham no early game, snowballam e mostram tudo que tinha de mostrar. E acredito que nos playoffs, quando a gente joga, a gente testa muito o que as equipes fazem e a gente vem numa crescente muito grande, tanto que quando a gente perdia a primeira sempre, a gente voltava muito forte. A gente precisa melhorar nesse formato melhor de um, e ao longo do campeonato acho que isso dificultou a gente, mas estamos tentando se adaptar ao máximo possível. E como vocês falaram da pausa, a pausa vai ajudar muito nós. E é só esperar e fazer o nosso melhor, que a gente vai conseguir muita coisa dentro do campeonato. Voltando a falar do mesmo tópico de MD1, nos 2 splits passados vocês foram campeões, que era MD3 com escalada, mas na MD1, se fosse MD3 atualmente, as semanas ruins de vocês não ia dar esse tempo para vocês voltarem. Você acha que a MD1 favoreceu vocês dessa forma, vocês poderem voltar a ser o time que era lembrado por ganhar os campeonatos, enfim? Eu acho que a MD1 não ajudou muito. Eu acho que esse formato do CBLOL ser mais longo, ele dá mais chances para o time se reerguer, mas o formato em si não ajuda muita gente. Eu acho que o nosso time é um time muito bom com preparação. A gente faz bons scouts dos times inimigos e a gente sabe... E como a gente é muito versátil, a gente sabe se adaptar em relação ao time inimigo. Então, por exemplo, se a gente vai jogar contra a Uppercut, a gente acha que a top lane deles é muito forte, então a gente pode fazer um plano específico para isso e a gente tem a versatilidade para executar isso dentro do jogo. Então, na melhor de um, você acaba tendo menos tempo para preparar em relação aos outros times e você tem que focar muito mais no seu. Então, é algo que pegou a gente um pouco despreparado e a gente está aprendendo a se adaptar em relação a esse formato ainda. 2 perguntas para o Titã. Em relação agora aos 2 patches, não só o 9.3, agora o 9.4, que está favorecendo os atiradores, qual a posição que você se encaixa agora com esses patches? E como você vê a Kabum agora no terceiro turno, sendo que é a última etapa, o último momento que vocês tentarem conseguir um playoff? Acho que eu costumo dizer que esse patch é o meu patch. Acho que no primeiro split eu fui o jogador que mais abusei do que qualquer AD Carry que teve no primeiro split. Por conta da estética Farekeno, acredito que eu sou um jogador que consegue abusar muito do range, né, dos itens. E como os AD Carry estão muito, muito fortes, não significa que necessariamente a gente vai pôr o ponto principal assim, vamos jogar pro Titã e ele vai destruir o jogo. Porque a gente tem jogadores muito bons também dentro do nosso time, como o Jinquedo consegue carregar, o Zantins também é um jogador excepcional quando joga de carry. Então é só a gente usar esse patch ao nosso favor como a gente usava antes. A maioria das vezes os times achavam que eu era o ponto principal, mas talvez não era. Então eu estou muito confortável para jogar no terceiro turno e a gente tem que tentar de tudo para ganhar e buscar o playoffs. Como o Ranger disse, a gente tem uma preparação muito grande em cima do que qualquer time nos playoffs, porque são melhor de 3. Não sei se é melhor de 3 ou melhor de 5, não lembro, acho que é melhor de 5, né? É melhor, no melhor de 5, então é só trabalhar muito em cima disso e buscar o máximo de vitória como a gente buscou essas semanas atrás. Acredito que a gente perdeu contra o Uppercut, por exemplo, por erros bobos. A gente tinha 12k de gols na frente e isso foi inaceitável pra gente. Então foi por causa de decisões. Então pequenos detalhes que a gente já pode arrumar, que a gente consegue fazer mais. Na teoria, você tem algum time, se na teoria você já estivesse no playoff e o playoff fosse amanhã no caso, você teria algum time que você gostaria de enfrentar? Acho que o Flamengo. Gostaria de enfrentar o Flamengo porque é uma equipe muito forte, é uma equipe que se supera muito dentro do campeonato. E eu não gostaria de enfrentar nenhum além do Flamengo. E não é porque BRTT tá lá, não é porque Lúcio tá lá, é porque os jogadores estão agindo muito bem em conjunto e todo mundo sabe o que fazer. A comunicação deles é péssima, na minha opinião, mas todo mundo sabe o que fazer, como o BRTT já havia dito. Então é uma equipe que a gente pretende superar e pretende ganhar deles. Valeu.